boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil, diretamente dos estúdios da Hype Produções aqui em Porto Alegre, entrando no ar o podcast Bastidores da Vitória. Hoje sobre abastecimento de água, esgotos, drenagem, ou seja, um conjunto de serviços públicos que promove a saúde da população e protege o meio ambiente. Eu sou Martina Rodrigues, advogada e consultora. Oi, gente. Me chamo Sérgio Zimmermann, sou arquiteto e consultor. Nosso convidado de hoje é engenheiro civil, mestre em estruturas pela URGS, ex-presidente da Cientec, FEPAM e Corsan, além de diretor-geral do DEMAI por 10 anos consecutivos. Bem-vindo ao programa, engenheiro Flávio Presser. Ok, agradeço aí o convite, né? Enfim, vamos falar sobre saneamento que, enfim, é algo que diz respeito a todas as pessoas, né? Ou seja, ou está ligado a uma rede de água, ou, na verdade, está ligado a uma rede de esgoto, ou tem problemas com a drenagem, né? Mas, enfim, todo mundo é tocado por esse assunto, né? Então, acho que tem que trazer uma forma que as pessoas, pelo menos isso que eu pretendo, né? Que as pessoas entendam um pouco mais do saneamento. Eu queria começar, então, perguntando, né, qual é a situação dos serviços de abastecimento da água e de esgoto, né, sanitário hoje, né? E por que tem tanta defasagem de números assim, né? Como é que se vê isso tudo aí? Então, para responder esta questão, né, a gente precisa retroagir um pouco, né, ver um pouco da história, como é que essas coisas se conformaram ao longo do tempo, né? Eu quero dizer que no final do século XIX, por 1890, etc., houve várias crises de epidemias aqui no Brasil, né? Temos o problema da cólera, depois temos febre amarela, depois temos o problema da varíola, enfim, epidemias, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, porque era uma cidade de entrada, né, e era a capital do país, né, elas estavam sendo muito frequentes. Aí, então, no início já do século XX, né, teve duas epidemias, uma de cólera, né, e a outra que é de febre tifoide. Aí isso alarmou, na verdade, os sanitaristas da época, que eram médicos, né, que cuidavam desta. Nós temos o Oswaldo Cruz, temos o Carlos Chagas como exemplos disso, que são conhecidos até hoje, né? Começaram a dizer, olha, temos que providenciar aquilo que é água distribuída, água servida, porque grande parte dessas doenças tinha veiculação hídrica, né? Eram passadas pela água. Então, começaram a pagar, ou pregar, melhor dito, né, pela cloração. A água precisa ser clorada. E assim foi feito. Começou a haver procedimentos, enfim, os primeiros, assim, questões sanitárias, né? Começou a clorar o que eram reservatórios, né? As pessoas tinham reservatórios em casa, as pessoas se abasteciam, muitas delas diretamente, né, dos recursos hídricos que estavam à disposição à época, enfim, ainda não existia redes, né? E isso foi feito, né? Até chegar aí na década de 30, né? 1930, 1950, temos Getúlio Vargas. Aí o país teve um boom, começou a se industrializar. E quando a industrialização, também houve uma concentração populacional, então começou a se conformar as grandes cidades, né? Bom, aí para você poder prestar os serviços, né, você tinha que plantar redes de distribuição. Tinha os bombeamentos, né, para poder conduzir a água, tinha as estações de tratamento, que passavam a ser agora grandes estações, não simplesmente a cloração, mas você precisa fazer a decantação, você precisava tratar, fluorar a água, enfim, uma série de outras coisas, e isso fez com que os sanitaristas, que era a predominância até aquela época, né, essas funções fossem assumidas pelos engenheiros sanitaristas, porque eles tinham que plantar infraestrutura, né, e também tinham que fazer a operação desse sistema, que é uma engenharia de processos, né. Então, assim, aí isso foi sendo implantado, né, obviamente já com uma grande defasagem, né. Enfim, mas foi assim que teve início, vamos dizer assim, a questão sanitária. Hoje em dia,
né? Não só os engenheiros, né? Os sanitaristas continuam a vigilância sanitária que está ligada à saúde, né? Mas não só engenheiros tratam desse assunto, né? E hoje em dia passou a ter grande importância os economistas, né? Porque com essa questão das concessões, né, você tem que fazer estudos de viabilidade técnicas e econômicas. Então, teve que associar grande parte desses estudos, teve que ser associados às equipes, né, entre engenheiros e também os economistas, né? Enfim. Né? Bom, e aí eu quero dizer que a partir de 1950 começou a se constituir então as redes, né? As redes de distribuição e, enfim, grandes estações de operação, etc. Mas tudo isso leva um tempo para ser implementado, né? O que acontece hoje? Hoje nós temos, no abastecimento, nós temos 80% da população, 83%, melhor dito, da população atendida, né, por água potável e segura. Quer dizer, o conceito de segura também por trás disso, né? 83%. Isso levando em consideração toda a população do país, né? Se for considerado só a população urbana, nós temos 93% dela atendida por abastecimento de água potável, né? Que não é um mau índice, né? Então, foi dada muita ênfase durante esse período até hoje, né, na construção desses novos sistemas, né, de tal maneira poder buscar a universalização do serviço. Aqui no estado do Rio Grande do Sul também nós temos 86,4% da população atendida no geral, sendo que 97% na área urbana, e o restante da população, que é uma população não atendida, é a população rural, né? E a população rural, ela basicamente não tem redes de abastecimento, geralmente são poços artesianos, né? Então, por isso a defasagem entre os números, né? Isso aí que o senhor está falando sobre essa diferença de urbano e rural seria a causa do déficit grande parte, né? Uhum. Não só, mas uma grande parte, né? Porque nós estamos falando aqui em redes de abastecimento, né? Que são os indicadores que se usa, né? Enfim, é isso. Já o esgoto sanitário, falei água, agora vamos falar sobre o esgoto, também tentando fazer uma história talvez um pouco mais curta, né? O que aconteceu com o esgoto sanitário? É que óbvio que antes de você ter água distribuída, né, não há razão para ter esgoto. Então, você precisava ter um volume significativo de residências atendidas por redes, de redes de abastecimento de água, para ter redes de coleta de esgoto sanitário. Porque, até esse momento, né, se utilizava muito o conceito de fossas sépticas, né? Eu me recordo que, quando eu era guri, né, morava no Partenon, né, e a minha avó fazia limpeza das fossas sépticas. E as fossas sépticas eram limpas, você, na verdade, colocava aquilo em sacos e depois destinava a aterros sanitários. Essa era a forma de você ter o esgoto tratado. No litoral não é até hoje, assim? Boa parte. Boa parte. E no interior ainda é assim. Sim. Isso quer dizer, né? Mas, enfim, o que aconteceu? Aconteceu que no início do século XX, do século passado, quando começou a entrar, vamos dizer assim, as redes nas casas, né, tinha um grande sanitarista, ele hoje é reconhecido como patrono do saneamento no Brasil, que é Saturnino de Brito. Ele é um carioca, mas ele projetava o Brasil inteiro, né? O que eu sei é que Santa Maria, cidade de Santa Maria aqui, e de Pelotas, também tem os projetos de introdução, né, dos sistemas de abastecimento de água produzidos pelo Saturnino de Brito, pelo engenheiro Saturnino de Brito, né? Mas só que o engenheiro Saturnino de Brito era positivista. E os positivistas, à época, não acreditavam de que micro-organismos eram capazes de tratar o esgoto sanitário. O esgoto sanitário tinha que ser tratado por métodos físico-químicos, né? Então, o que acontecia? Bom, primeiro, assim, se recolhia os esgotos, né, e eram colocados, adicionados, né, cal clorada, né?
que é um desinfetante, Sim. entendeu? É isso, entendeu? E depois jogava-se nos rios, os mares, no caso do litoral. E não né? tem o flúor também? Mas isso é na água. Hum. Na água, assim, fluoretada para evitar cáries. Aham. Bom, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: não se constituiu estações de tratamento de esgoto naquela época porque havia esse impedimento, no entendimento do processo de tratamento. Né? E isto foi até também aí meados desta década, né? Quando ficou comprovado, o Pasteur, na verdade, foi o grande comprovador disso, né? Uhum. De que realmente os micro-organismos eram importantes no processo de sanitização, vamos dizer assim, de esgoto, né? De decomposição dessa massa orgânica. E aí começaram a se implantar as pequenas estações de tratamento de esgoto, né? Que exatamente ela tem como base, né, os chamados lodos ativados, né, onde você cria micro-organismos e os micro-organismos fazem a digestão, né, do esgoto cloacal, enfim, e aí depois, tendo outro tipo de tratamento ou não, são despejados. E existia também uma motivação, vamos dizer assim, adicional, além dessa questão mais de origem técnica, né, que, primeiro, isso exigia despesa, né? Então, o mais importante, custos. Né? Então, o mais importante era levar água potável. Mais importante do que trazer o esgoto de volta. E segundo é que os recursos hídricos não estavam comprometidos. Então, jogar esgoto, né? Seja num aterro sanitário, né? Ou seja, num curso d'água, isso não importava. Né? E por não ser tão poluído assim, os tratamentos também de água potável, para transformar as águas que você captava em águas potáveis, né, eram muito mais baratos, esses processos. Né? Hoje são processos caros, né, porque tem um contingente grande de poluentes. Né? Claro. Então, isso acabou atrasando o esgoto aqui no Brasil. Né? Tanto que hoje à disposição, eu vou ler aqui os números, né? Uhum. O que nós temos na situação atual é que nós temos 59,7, estou sendo meio exato aqui nos números, porque esses foram os números que saiu no Sistema Nacional de Informação e Saneamento Básico semana passada, entendeu? Mas é importante, né? Então, para não dizer 60, 59,7, né? Com redes coletoras, né? E com tratamento 49, por isso surgiu aquele número, né? Que 50% da população está desatendida pela questão do esgoto sanitário, né, tratado. E no Rio Grande do Sul nós temos 39% do esgoto coletado através de redes de coleta, né? A parte urbana é 44,5%, sempre isso, né? Porque tem uma parte de uma população rural, que ainda hoje é atendida por fossas sépticas, né? Então não tem redes, né? E trata 22,3%. Trata muito pouco o esgoto ainda. Mas essa é a origem desse defassamento. Né? O estado do Rio Grande do Sul também deu sempre prioridade ao abastecimento de água, ficando o esgoto sanitário, né, com insuficiência de investimentos para poder implantar tudo isso. Né? E ou melhor, quais as alternativas, assim, né, para enfrentar e superar esses problemas todos? Para saber as alternativas, precisa saber também dos entraves, né? Quer dizer, o que acontece hoje, né? Primeiro, na questão do abastecimento de água, nós temos uma desigualdade entre urbano e rural, que já falamos aqui, e também uma desigualdade regional. Né? Por exemplo, o norte só tem 58% da população atendida por água potável, apesar de estar concentrado lá 80% dos recursos hídricos do Brasil inteiro, a Amazônia. Entendeu? Só que por que justifica isso? É porque são pequenas aldeias, são cidades muito distantes uma da outra. Né? Então, os sistemas esses são muito rudimentares, você ainda não tem condições de oferecer água segura. Né? Então, essa é uma questão. A segunda são os pequenos municípios, né?
Nós temos 44% dos municípios do Brasil, eles têm até 10 mil habitantes. São pequenos. Pequenos, E eles são, do ponto de vista do saneamento, inviáveis economicamente de ser prestados. Entendeu? Por isso que existe o Instituto do Subsídio Cruzado, né? Que era muito praticado pelas companhias estaduais. Né? Então, os municípios grandes, na verdade, parte dos recursos, né, advindo desses municípios eram levados para os municípios menores, que não têm uma escala econômica adequada para isso. Né? Isso foi um grande dificultador, né, até hoje, né, de você ter redes de abastecimento de água aqui. Né? E outra questão, aí, diz respeito às grandes cidades, né, são as áreas de assentamento irregular. Né? Só para dizer Porto Alegre aqui, né? Nós temos 200 mil habitantes em áreas irregulares, assentados em áreas irregulares. Não podia ter, a princípio, ninguém. Muitas quase delas, 20 municípios pequenos. Quase 20 municípios. Não, tamanho de Pelotas. Nós temos uma Pelotas, entendeu? Em áreas irregulares. E nessas áreas irregulares, havia, inicialmente, um grande questionamento se podia ou não prover serviços públicos nessas áreas. Né? Porque se entendia que, uma vez que o Estado entrasse lá e prestasse serviços, ia consolidar essas áreas regulares, que, na verdade, tinha uma disputa judicial. Né? Então, o entendimento era que essas infraestruturas não podiam ser colocadas. Então, obviamente que isso foi um problema que no passado, hoje em dia, já está resolvido. Né? Já há o entendimento de que essas pessoas têm o direito à água, aos serviços, então tem que providenciar o abastecimento delas, né? Mas isso foi um fator muito grande, assim, de atraso, né? Principalmente nos grandes centros urbanos. E não há centro urbano no Brasil que não haja esse problema. Né? No esgoto, né? Bom, os mesmos problemas, a origem, vamos dizer assim, dessa dificuldade, né, de implantação de sistemas de esgotamento sanitário, né, está grande parte das cidades, melhor dito, né, a maioria das cidades serem pequenas, né? Então também traz problema, né, de uma escala econômica adequada para poder pagar a infraestrutura necessária para você poder coletar e tratar os esgotos sanitários, entendeu? Então, segundo, existe até hoje uma falta de disposição de pagar pelo esgoto. Né? E isso se deve por quê? Porque a água tem preço. Né? Você pode ir no supermercado, né, e você vai ver, comprar uma bambona, ou comprar uma garrafa. Né? Você tem preço, você sabe quanto é que é. Né? E você sabe que a água que você recebe tem um preço. Enfim, o preço de uma garrafa de meio litro é quase o preço de 10 litros de água abastecida. Então, você preza, você faz questão de ter esse serviço. Claro. Esgoto sanitário não tem preço, né? Ninguém compra esgoto. Então, as pessoas não valorizam. Não tem valor. Né? Então, tem que descartar. Entendeu? Eu tenho que descartar. Qualquer forma que eu providenciar no sentido de afastar o esgoto, para mim, é o que basta, entendeu? Eu não quero pagar por isso, entendeu? Então, cria dificuldade. Até pouco tempo atrás, né, muitas vezes se implantavam as redes de esgotamento sanitário e as pessoas não se ligavam nas redes. Hoje em dia, né, a lei, que é uma lei nacional sobre saneamento básico, entendeu? Ela permite a cobrança pela disponibilidade. Você tem a rede, está disponível, o cara não se ligar, ele paga. E vai pagar mais do que se estivesse ligado, uma espécie de uma multa ambiental. Né? Então, isso realmente atrasou as próprias companhias, os prestadores de serviço, sabendo que as pessoas não iriam se ligar e que não podiam se remunerar sobre os investimentos realizados, não faziam. Então, foi um grande prejuízo. Né? As ocupações irregulares, pior ainda, né? Porque a água ainda vai bombeada, né? Então, sobe morro. Né? Mas o esgoto, entendeu? Ele desce por gravidade. Então, você precisa ter os arruamentos definidos para poder fazer as redes públicas. Né? E você tem que ter a topografia. Então, você precisa ter uma regularização fundiária para poder implantar redes de esgoto.
E isso até hoje está inconcluso, isso não existe, né? Ninguém, na realidade, tomou iniciativas de fazer. Iniciativas existem, mas são ainda poucas, né, de regularização fundiária para permitir a implantação das redes de esgoto, né? Bom, fontes de financiamento também são pequenas, né? Tanto que se viu a necessidade do setor privado entrar para complementar os investimentos públicos, né? E as prefeituras, que são os titulares, entendeu? Elas também não gostam muito, né, de que você vá interfira nas cidades, porque se a cidade, por exemplo, não tem um sistema de coleta ainda formalizado, né, você tem que abrir todas as ruas do município, entendeu? E uma parte dessas ruas estão asfaltadas, né? Vai virar a cidade do Tatu. Na verdade, interfere na mobilidade da cidade. Né? As pessoas, na verdade, vão ter que quebrar calçadas, as pessoas se sentem incomodadas, né? Reclamam ao prefeito, e o prefeito o que faz? Não faz. Segura. Não faz. Entendeu? Recém asfaltei o centro da cidade, agora você vai querer abrir. Exemplos desses eu tenho vários, entendeu? De obras previstas que, na verdade, elas acabaram não se realizando, né? Foram adiadas exatamente por isso, né? Inclusive, teve uma época que teve o PAC, né? Que tinha o PAC saneamento e o PAC mobilidade. Né? E o PAC mobilidade alcançava recursos para as prefeituras para fazer asfaltamentos. Então, só que para asfaltar é muito mais fácil que para fazer uma rede sanitária, né? Que você tem que ter projetos, você tem que ter uma série de coisas para poder iniciar as obras. Asfaltar não, entendeu? É só botar o asfalto em cima, entendeu? O que aconteceu? Houve um desencaixe entre esses dois planos, né? E acabou os prefeitos asfaltando antes de colocar as redes, tanto de água como de esgotamento sanitário. E isso, então, são coisas que acabam dificultando, né? Legal. Bom, aí tu diz assim, como resolver, né? Tem várias questões que precisam ser colocadas, né, para que se possa resolver uma questão muito importante hoje, né, que as pessoas estejam suficientemente abastecidas por água potável, né? Ainda vi hoje, ao meio-dia, Ponta Grossa está com uma crise de abastecimento, uma adutora quebrou, não consegue resolver, 70% da população está sem água, entendeu? Realmente isso é muito aflitivo, né? Passamos isso aqui durante a enchente também, aí você tem hospitais, casas geriátricas, casas de saúde, que precisam ter abastecimento, né? Então, isso tem que ser provido de uma forma bastante rápida, né? A mesma coisa pode dizer esgoto sanitário, já que todos os recursos hídricos estão suficientemente poluídos, né? Não precisa jogar mais o esgoto sem tratar. Bom, primeira coisa que tem, entendeu, é transversalidade nas políticas, né? Isso é muito necessário porque você tem vários planos, né? Você tem os planos de bacia hidrográfica, você tem os planos diretores das cidades, né? Você tem os planos de saneamento básico, né? Você tem os planos plurianuais de investimento, né? E tudo isso deve conversar, né? E hoje em dia, infelizmente, isso não conversa, entendeu? Como eu falei, né, em relação ao PAC, né, isso existe em vários setores, né? Você tem uma obra de saneamento prevista, né, mas você não tem um programa de regularização fundiária, você não consegue realizar, porque tem que esperar primeiro, né, que sejam feitos os armamentos, a definição da composição das residências, enfim, dentro do mapa da região, né? Então, essa é uma primeira questão, né? Segundo, os serviços eles têm que ser executados de uma forma eficiente, porque eficiente por uma questão, né? A água é um direito. Sendo um direito, ele tem que ser acessível. Isso não pode criar barreiras à acessibilidade, né? Isso são regras da ONU. Né? Então, a tarifa tem que ser a mais baixa possível. E você só consegue tarifa básica, baixas, né, de valor se você tiver eficiência na prestação do serviço, né? Então, você tem que ter uma gestão, né, dos prestadores de serviços muito boa para que possa entregar esses serviços a um preço módico e um preço acessível. Tá? Então, mas isso não era a regra, entendeu? Até
pouco tempo atrás, né? Geralmente, quem presta mais tipos de serviços eram as companhias estaduais, né? E também os departamentos e autarquias municipais, né? E muitas vezes era visto ali como um instrumento de promoção política, né? Não vamos fechar os olhos para isso, né? Realmente as pessoas que presidiam essas companhias eram candidatos, né? Então nem sempre a questão e teve durante um tempo, né? Enfim, teve muita influência corporativa, né? As pessoas que prestavam serviços disso, obviamente, queriam ganhos significativos, né? Mas não em troca de produtividade, né? Então, também isso acabou trazendo dificuldades para os prestadores de serviços à época prestarem esse serviço de uma forma eficiente, né? Fontes de financiamento, né? Também nós encontramos ainda hoje grandes dificuldades de ter acesso a essas fontes, né? Principalmente na área rural, né? Tanto que a FUNASA, né, que é a Fundação Nacional de Saneamento, é ligada ao Ministério da Saúde, né? Ela foi extinta no início de 2023, né? Depois, logo adiante, em junho, julho, não me recordo agora exatamente quando, o Congresso refundou a fundação, entendeu? Voltou, ela saiu do Ministério da Saúde, foi para o Ministério das Cidades, né? E está nessa lenga-lenga, sendo que os serviços na área rural, basicamente, hoje não são atendidos, né? Você tem algumas boas experiências no Ceará, em Minas, na Bahia, mas ainda carece assim de um olhar assim muito importante para aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, não tem nenhuma política para o saneamento rural, é zero praticamente, né? Então, tudo na mão de associações de moradores, né, do interior que se juntam para poder prestar o serviço, né? Bom, mas então essas são algumas das, vamos dizer assim, das dificuldades que se tem, né, para poder fazer com que essa coisa ande mais rapidamente, né? Mas enquanto o senhor toma um cafezinho, eu vou mandar um abraço especial para a nossa audiência, para o Rogério de Campinas, para o Jorge Luiz de Araranguá, para a Joyce aqui de Porto Alegre. Aproveito também para informar o lançamento do nosso e-book Winston Churchill, o líder incomparável, o volume 1 da série Personalidades Vitoriosas, que está disponível para compra no site da Amazon. E eu queria aproveitar para os agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Funda Solos, marca com passado, presente e futuro. Mari Incorporadora, construtora referência na capital, na serra e no litoral, em empreendimentos imobiliários. Beck de Souza, Engenharia Limitada, 38 anos de engenharia consultiva. Sinduscom, há 75 anos, conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos. Cicepot, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral, juntos somos mais fortes. E vocês, através do nosso QR Code. Mas, doutor, retomando, tem ainda que terminar essa resposta? Não, tenho, né? Porque uma questão que é mais recente, né? Ela vem a partir de 2020 com um novo marco regulatório no saneamento básico, que é a questão da privatização, né? O que acontece é que a privatização, por si só, ela é incapaz de resolver os problemas, boa parte dos problemas que eu aqui citei, né? Por exemplo, as empresas não fazem regularização fundiária para botar rede. Então, tem que estar associada às privatizações, tem que estar associada a políticas públicas, né? E isso eu não estou vendo acontecer aqui, entendeu? Parece que a privatização por si só, ela vai resolver o problema, tanto que a justificativa de privatizar é você universalizar, né, os serviços até 2033, que prevê a lei do saneamento, né? Ora, para você universalizar até 2033, você precisa de 753 bilhões de reais.
Ou seja, você tem que investir por ano, 2020, 2023, 13 anos, fazendo uma divisão, dá 58 bilhões de reais. Por ano. Ok? Por ano. Ok? É Grana. Ok, né? É grana. O que aconteceu? Esse Sinisa, né, que pega de 2024, pega os dados de 2023, né, mostrou que foram investidos 29 bilhões. Exatamente metade de 58. Então, fica assim, ó, se o ritmo for este, você tem que botar 13 anos a mais, entendeu? Ao 2033. Claro. Então vai ser 2046, mantendo-se esse ritmo, obviamente. Então, assim, ó, não é só o fato do recurso financeiro, né, das empresas que vão ser aportadas, associados às verbas públicas, né? Mas é que, isoladamente, né, a empresa ela presta o serviço e a ter único objetivo a prestação do serviço, sem estar associada a nenhuma outra política, entendeu? Ela só tem um objetivo, que é a sustentabilidade econômica da empresa. Ela não olha as outras coisas, ok? Fica restrita, entendeu, à equação econômica e financeira da prestação do serviço. Olha, isso pode trazer alguns impasses, né? Por exemplo, tem que haver uma política de tarifa social. Foi implantada agora uma lei, né, implantou a tarifa social, mas está tendo enormes dificuldades para poder implantá-la. Por quê? Porque o número de pessoas que estão sendo beneficiadas, foi uma iniciativa da Câmara dos Deputados, né? O número de pessoas beneficiadas é muito grande, entendeu? Né? Ele extrapola, vamos dizer assim, ao que hoje é a população beneficiada por isso, né? Então, eu quero dizer, isso pode trazer problema, porque a equação econômica e financeira, se não fecha, você tem que botar isso por conta das tarifas, né, rebaixamento por conta das tarifas, né, e isso pode acabar fazendo com que as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, né, não tenham condições de acesso a esse tipo de serviço. Né? Então, isso tem que ser pensado. Outra coisa são subsídios. Você precisa ter um programa de subsídios, né, porque nem todas as privatizações feitas hoje no Brasil, entendeu, elas têm a possibilidade de fazer cruzamento do subsídio, porque, por exemplo, São Paulo, né? São Paulo acabou privatizando a empresa de São Paulo, apesar de ela ser uma regional, né? O exemplo aqui não cabe muito, mas aqui existem municípios que querem eles isoladamente, entendeu, ter a prestação do serviço, entendeu, através de uma empresa e eles concederem o serviço, saírem, por exemplo, da Corsã. Isso pode trazer problemas futuros também de equilíbrio econômico e financeiro, né, e também de sustentabilidade do ponto de vista econômico, né, para a prestação de serviço naquele local. Tanto que, para resolver isso, esse novo marco do saneamento básico, ele previa que houvesse a regionalização. Né? E o que era a regionalização? É uma iniciativa extremamente importante, porque você parte de uma escala econômica chamada escala econômica ótima, entendeu? Qual é o menor tarifa? Né? Isso os italianos têm implantado já há mais de 10 anos, né? Que é os mínimos tarifários. Então, eles distribuíram a prestação de serviço, né? Onde os cálculos econômicos demonstravam que ali você tinha ganho de escala, você tinha escalas eficientes. Isso não aconteceu, com exceção de Minas Gerais. Minas Gerais fez um belo de um estudo, mas aí a Assembleia Legislativa, até o que eu sei, ainda não aprovou. Né? Depois, a Bahia também fez um processo de regionalização, mas adequado, levando em consideração as bacias hidrográficas, que são importantes, né? Um fator importante de planejamento para a água. Enfim, deu uma solução razoável. Aqui, no Rio Grande do Sul, criaram-se 2 unidades regionais de saneamento básico. Uma é os municípios da Corsã e os outros municípios sem Corsã, entendeu? Tanto que trouxe algumas coisas assim muito singelas, né? O município de Alegria fica lá no norte, está na mesma unidade básica do que Porto Alegre, que está aqui, entendeu? Tanto que o município de Alegria é pequenininho, Porto Alegre é grande, entendeu? Ou seja, não foi feito nenhum tipo de estudo, né? A não ser aqueles
vamos dizer assim, foi orientado exatamente a você poder facilitar a questão da privatização da Corsã. Tá? Mas isso é um erro que lá na frente vai custar caro, entendeu? Que mais que eu posso dizer em relação às empresas privadas? Então, se a empresa for só para prestar serviço, ela é uma atividade econômica, e sendo uma atividade econômica, o que interessa à empresa é dar a sustentabilidade. Eu quero dizer assim, uma empresa sozinha, ela pode fazer o pobre um consumidor, mas jamais vai fazer o pobre cidadão. Para o pobre ser cidadão, ele vai precisar também de ter dos serviços de saneamento ser acompanhados de outros serviços sociais. Eu já falei aqui mais uma vez que é um problema muito crasso e por isso que ele merece repetição, que é a questão da regularização fundiária. Entendeu? Se não houver uma política de regulação fundiária forte, você não vai poder colocar as infraestruturas para saneamento. Então, a empresa sozinha não faz isto. Né? Sim. E essa é uma falha que eu vejo hoje no processo de privatização. Além disso, tem uma outra falha grave no processo de privatização, que os titulares, né, são municípios. Né? E os municípios, ao conceder os serviços, né, o que eles querem? Na verdade, eles desejam que um recurso da privatização vá para o município para resolver os problemas de caixa do município, ou que aporte maior capacidade de investimentos para a prefeitura. Né? Então, você está fazendo privatização com outorga, o direito de outorga. Né? O direito de outorga tem um custo de outorga. Né? Isso está transferindo recursos que seriam da área de saneamento, né, para o caixa da prefeitura, ou dos titulares. Sim. Né? Um exemplo disso foi no Rio de Janeiro. Né? No Rio de Janeiro, eram 26 bilhões necessários para fazer a universalização daquelas 4 bacias que foram definidas, né? E a outorga foi 22. Então, quase que o investimento necessário para universalizar foi o que foi entregue para a outorga. O Estado recebeu parte e os municípios, né, que fazem parte dessa área onde foi privatizada receberam outra parte. Mas não acho isso uma boa política. Né? O que devia ser, na verdade, objeto do processo licitatório é a tarifa. Né? Qual empresa que pode prestar o serviço com a tarifa mais baixa, entendeu? De tal maneira que torne isso socialmente acessível. Né? Então, são essas as questões assim, que hoje são os grandes impasses do saneamento, né? Poderia dizer. Né? Doutor, se o senhor estivesse à frente do maior projeto de saneamento dos últimos anos em Porto Alegre, o senhor pode comentar um pouquinho assim, sobre o desafio? Olha, eu fui responsável pelo maior projeto de saneamento na cidade de Porto Alegre, não vai ter nenhum outro do tamanho deste. Nossa. Que foi o PISA, Programa Integrado Socioambiental, que levou a capacidade de tratamento de Porto Alegre, que era de 27 à época, para 80% do tratamento. E implantamos mais de 40 quilômetros de redes. Foi um total de, à época, 460 milhões de reais. Né? Parte eram recursos da Caixa Econômica e partes com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Né? Então, isso foi implantado. Né? Obviamente que todo projeto precisa ter uma sequência, né? E a sequência porque você hoje trata cerca de 60%. Eu não tenho bem esse dado hoje, porque ele é variável, assim. Mas tem capacidade para 80%, trata só 60%. Então, você ainda tem um espaço de 20% da cidade ser atendida por redes para poder levar para a estação de tratamento que fica lá na serraria. Né? Então, essas são coisas agora que precisam ser complementadas. Né? Enfim, não vejo assim que Porto Alegre tenha necessidade de fazer grandes investimentos. Né? Acho que os maiores investimentos na área de saneamento que Porto Alegre precisa é a drenagem. Né? Isso sim, né? Tanto combate contra as cheias, né? Como também para evitar aí as inundações, né? Mas também para evitar que Porto Alegre, na realidade, quando chove muito, né, ela se afogue. Né? Então, esses são investimentos, na realidade, de monta, né? E que vão exigir muito de recursos públicos
Porque drenagem sempre foi o primo mais pobre do saneamento. Por que o primo mais pobre? Porque não tem tarifa. Apesar da lei estabelecer que esses serviços devam ser tarifados, entendeu? Geralmente as prefeituras elas não gostam de criar mais uma tarifa. Quem confunde tarifa com imposto, quando não tem nada a ver, né? Tarifa é contraprestação de um serviço, né? Imposto não, o imposto você paga, tendo ou não tendo, né? Enfim, então você não tem, na verdade, uma tarifa, né? E depende única e exclusivamente de aportes dos tesouros, tanto do governo federal, quanto do governo estadual e dos governos municipais. Agora, o espaço que tem de investimentos, né, com recursos de tesouro é relativamente pequeno, né? Então, aí vai ser necessário realmente que se construa um desenho, né, que dê suporte a essas necessidades, principalmente agora, né, depois de que aconteceu esse grande problema, né, que houve no mês de abril e maio do ano passado aqui em Porto Alegre, que causou, obviamente, grandes prejuízos, né, grandes danos. Então, esse que é o grande desafio da cidade de Porto Alegre, né? Pressa, a tecnologia tem mudado muita coisa, né, em várias áreas, né? E no saneamento, tem alguma inovação que pode ser um divisor de águas para o futuro aí? Tem, e muita. Tem. Eu quero dizer que, primeiro, né, hoje nós estamos me reportando um pouco a história, né, onde havia um descrédito em relação aos micro-organismos. Eu quero dizer que hoje a biotech é que funciona, entendeu? Que está trazendo mais inovações para a questão de você melhorar as condições de tratamento das águas, porque a qualidade da água bruta, né, retirada dos mananciais, cada vez ela tem uma pior qualidade. Ela se degrada, entendeu? E muitas vezes viabiliza. Eu quero dizer, por exemplo, a represa de Guarapiranga, no estado de São Paulo, ela abastece cerca de 30% da cidade, enfim, não posso aqui ter um número exato, mas uma grande parte de Porto Alegre Cantareira e Guarapiranga. E está prestes, entendeu, a se tornar um recurso que não pode mais ser utilizado para fins de abastecimento da água. Está prestes a, entendeu? Então, eu quero dizer que, obviamente, que para você trazer essa água, né, e tornar ela, potabilizar ela, né, você exige hoje cada vez mais sistemas muito aprimorados, né? Filtros de membrana, enfim, você tem que ter outras soluções alternativas também do ponto de vista biológico para tratar isso, disposição dos lodos, né? Aproveitamento desses lodos. A questão das perdas, que hoje são extremamente significativas, né? As perdas de água tratada, né? Mais ou menos porque tem a perda de faturamento e tem a perda física, né? E geralmente os casos falam na perda, mas a perda comercial é grande também, né? As perdas físicas assim são na ordem de 30%. Então você pode reduzir perdas, né? E com isso você tem mais suficiência para abastecer, porque a demanda também cresce, né? Então você tem que sempre ter um quadro de demanda e oferta equilibrado na questão da água para que não falte, entendeu? E os recursos hídricos também cada vez mais escassos, principalmente com a questão da seca. E hoje em dia já tem tecnologia de satélite, entendeu? Que ele identifica onde tem vazamento nas redes, entendeu? Coisa que até pouco tempo atrás não existia. Muito bom. E tem uma questão também que é extremamente importante em relação a essa questão da tecnologia, é que essa questão do planejamento integrado, entendeu? Como é que você consegue fazer isso, né? Se chama de projetos irresolutos, porque você não, é tão complexo, porque o saneamento ele tem vários stakeholders, né? Partes interessadas no saneamento. É todo mundo, praticamente. Né? Então, tem impasses. Veja só,
está acontecendo agora no emissário lá no Norte, né? Que vai colher o esgoto de Capão da Canoa, Xangri-Lá, vai levar para tratar em Imbé e num ponto de lançamento que é permitido pela FEPAM. E aquilo está trazendo maior confusão. Aliás, essa não é uma confusão recente, entendeu? Isso eu presenciei já discussões sobre isso, qual é a alternativa. Enfim, tem gente que prega um emissário submarino, sem saber se, na realidade, dá para fazê-lo ou não, né? Mas cria uma discussão, né? E isso acaba gerando impasses, né? Que não são adequadamente, vamos dizer assim, resolvidos tecnicamente. Então, por isso que são chamados, né, de projetos como irresolutos, né? E para isso você precisa ter técnicas, entendeu? Então, cada vez mais se faz necessário você ter todos os ativos do sistema de prestação de serviço na área de saneamento, né, georreferenciados. Você tem que ter isso para poder sobrepor eles com outros mapas, né? Então, você tem o georreferenciamento hoje como um instrumento muito importante para conseguir planejar, né? E, principalmente, você tem que colocar o plano municipal de saneamento básico, tem que ter o plano da bacia, você tem que ter o plano diretor da cidade, tudo junto, né? E você tem que pegar e sobrepor esses mapas e ver exatamente o que tem que fazer numa área e noutra para poder coordenar o violão com a gaita, senão a coisa não sai, né? Então, tu vê, tem várias frentes de tecnologia. O reuso da água, por exemplo, principalmente para atividades industriais, é extremamente importante. Pouco a pouco ele está sendo introduzido aqui no Brasil, né? Você tem à disposição dos lodos sanitários, né? Devido à decomposição, né? Você tem a decantação, né, de matéria orgânica e você tem que limpar aqueles depósitos de lodo, né? E você tem que tratar o lodo e hoje em dia esse lodo vai, que nem a farmacêutica do passado, vai para aterro sanitário, entendeu? Mas não, você hoje em dia pode utilizar esse lodo para outros fins, né? Você pode, na verdade, queimá-lo, né, para gerar energia. Os espanhóis fazem isso. Enfim, eu estou dando alguns exemplos aqui, dizendo que realmente a tecnologia hoje, entendeu? Ela possibilita você ter um ganho de eficiência, né? Inclusive outras formas de remunerar o próprio serviço. E o senhor acredita que tem como conscientizar a população desse trabalho, da importância da necessidade de ter o saneamento em toda a cidade? Não, eu acho que a importância todo mundo sabe, entendeu? Mas esse desejo de aceitar que tem que ser feito uma obra. A disposição de pagar pelo serviço que é difícil. Todo mundo sabe, todo mundo quer ter água e esgoto. Entendeu? Agora, a disposição de pagar por esses serviços realmente ela é muito baixa, né? Principalmente a do esgoto. A água não, a água tem valor. E com o impacto aí das mudanças climáticas, né, sobre o saneamento, afeta o planejamento dos futuros sistemas? Não? Lógico, lógico. Escassez hídrica, principalmente. Né? Bagé, recorridamente, entendeu? Tem um problema de escassez hídrica, né? Tanto que estão fazendo rodízio lá, né? Mas isso não acontece só em Bagé, entendeu? Né? Isso acontece em muitos locais do Brasil hoje, né? São Paulo passou, a região metropolitana de São Paulo passou por uma 2023, 2024, entendeu? Né? Teve uma crise, não, desculpe, foi 2014, 2015, teve uma crise hídrica séria, teve rodízio de abastecimento, entendeu? Em São Paulo. As barragens baixaram. Isso, os níveis d'água, né? E, obviamente, você não pode captar muito no fundo, que você traz todo o que está depositado lá no fundo dos lagos ou das barragens, né? Das contenções d'água, né? Você tem que trazer isso e tem que tratar, né? Aqui, o Gravataí, falando mais próximo, né? O Gravataí, de vez em quando, entendeu? Se torna quase que impossível você se abastecer, porque ele fica tão raso, né, e se associa à questão da produção primária, entendeu? Onde tem muitos rejeitos, né? E nas bacias de decantação, como tem muito material suspenso, entendeu? Elas têm que ser, ao invés de ser limpadas assim
uma vez por semana, são limpadas 2 vezes ao dia. Entendeu? Obviamente que está atrás na produção da água, né? Então, são vários os impactos, né? Se na realidade tem um excesso de água, como foi aqui, né? Aí invade as casas de bomba e você paralisa também os abastecimentos, né? Então, tudo isso influencia muito o serviço de saneamento. E se tu pudesse dar um conselho assim para, né, para essas gerações aí de engenheiros novos que estão saindo, né, que querem atuar na área de saneamento, né, o que tu diria para essas gurizadas aí? Bom, se conselho valesse alguma coisa, mas, enfim, eu acho assim, essa é uma área muito importante, muito cativante, assim, do ponto de vista da prestação, porque você entra na vida das pessoas, entendeu? Né? Quando você opera nesse setor, né, você sabe os benefícios que você está levando. Então, isso do ponto de vista profissional é muito importante, né? Quer dizer, eu estou trabalhando comunitariamente, eu não estou fazendo isso simplesmente, entendeu, a troca de algum salário, algum valor. Tem um propósito muito significativo que hoje é importante para a condição dos negócios, né? E essa questão toda que tu mesmo inquirisse, perguntasse, né? Porque hoje em dia o saneamento, ele não é mais um processo comum, assim, né? Enfim, o sistema tradicional de tratar água e de também tratar o esgoto sanitário, né? Eles vêm assim há décadas funcionando, né? Mas agora não, agora há que haver, né, uma grande mudança tecnológica para poder se adequar a essas novas condições que estão postas, né? Seja pela falta de rigidez, né, dos nossos recursos hídricos, seja pelas questões das crises climáticas, né, e seja pela questão da eficiência, né? Você tem que tornar esse serviço por mais custoso que seja, entendeu? Você tem que torná-lo a um preço sempre módico, porque essa faz parte, vamos dizer assim, né, das exigências da prestação de serviço, né? A tarifa é uma coisa, talvez, que seja olhada assim como um dos primeiros degraus do saneamento. Você tem que ultrapassar ele, porque você não pode impor serviços a preços que não são aceitos ou não são acessíveis, né? Então, acho que é uma área, entendeu, que hoje em dia ganha importância, em primeiro lado, né? Ganha importância. Segundo, ela tem um propósito. E terceiro, entendeu, ela está exigindo muito conhecimento, né? Cada vez mais a expertise de saneamento, né, se volta para essas grandes tecnologias, né? Interessante. E quem é o cidadão Flávio Presser? Hoje é um aposentado. Que desfruta mais da família do que minhas atividades. Hoje, na verdade, eu tenho uma atividade que eu sou do Conselho Superior da AGESAN, que é uma agência intermunicipal de saneamento básico, né, de regulação de saneamento básico. Uhum. Enfim, mantenho ali a minha atividade profissional, né, como conselheiro da AGESAN. Tudo bem. Preston, a gente queria deixar aqui um profundo agradecimento, tua disponibilidade de estar conosco aqui, falando, dividindo um pouco desse teu grande conhecimento sobre essa área, né? E espero que nossos teleouvintes aí tenham, né, percebido essa complexidade toda que envolve o saneamento, né? Que não deixa de ser a saúde das pessoas, né? O início do tratamento da saúde das pessoas, né? E a importância que tem o saneamento em tudo isso, né? Então, deixo aqui o agradecimento do programa e deixo aí o microfone para tuas considerações finais aí. Não, tá bem. Enfim, primeiro, agradeço o convite, né, de estar aqui podendo falar com vocês. Considero, entendeu, que essa questão do saneamento ela é extremamente oportuna, porque ela sempre traz um outro lado do saneamento, que é o lado do incômodo, ou seja,
As pessoas, agora mesmo estava vindo para cá, né, tinha uma obra do DEMAI, né, ali na Lomba do Aceio, entendeu? E era e tem 4 pistas, 3 estavam interditadas, entendeu? Então, se eu não fosse um pouco mais cauteloso assim, em relação ao tempo, eu poderia aqui chegar com um certo atraso. As pessoas percebem isso, né? As pessoas talvez não percebam, não tenham. Enfim, deixa eu dizer em outras palavras. Assim, ó, quando eu dirigia órgãos, né, eu sempre tinha que dar entrevista porque falta d'água. Só falta d'água. E eu disse, mas gente, faltou um dia. 364 outros dias não faltou água. E vocês nunca entrevistaram porque tem água sempre. Se falta um dia, vira notícia. Então, o saneamento é muito visto, entendeu? Né, por aquilo que pode trazer potencialmente problemas para a pessoa, mas ninguém é visto como as grandes alternativas e soluções. Né? Razão pelo qual, sempre que enfim, sou chamado, eu tento mostrar um pouco, né, a complexidade, como bem referistas, né? Não é fácil fazer isso, né? Enfim, e tem tudo por trás, né? Tem questões, né, que levam hoje a que haja um certo atraso. Mas entendendo isso, é capaz de a gente tomar, enfim, medidas que solucionam essas razões que nos deixaram ainda que defasados em relação à prestação universal do serviço, né? Então, para mim, foi uma honra ser convidado aí, poder falar com vocês. Muito bem, quem sabe até uma outra oportunidade, vamos falar de novo, mais setorizado em algum probleminha aí. Agora nós estamos aí enfrentando essa reformulação aí que vamos enfrentar para sistema de contenção a cheias e outras coisas. Quem sabe vamos ter um outro programa para a gente falar alguma coisa aí, né? Sempre vai ser um prazer tê-lo conosco, né? Um gigante aí de conhecimento. Muito obrigada pela sua companhia. Eu que agradeço. E vocês que ficaram até esse momento no canal, tá na hora de curtir, comentar, compartilhar, porque é muito importante que esse conteúdo seja levado ao maior número de pessoas. Todas segundas-feiras, às 20 horas, e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever no canal. Nós precisamos que você se inscreva aí. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.